Oi, oi, oi! E aí, povo lindo? Mais uma quinta-feira e hoje a gente tá, como? Ó, um pouquinho com o nariz sangrando, mas é normal, não preocupe-se. Isso é só o quê? Porque eu tenho uma rede venosa aqui, muito. E hoje o calor tava bem intenso aqui agora à tarde. E eu estava numa reunião, uma mentoria maravilhosa, e aí eu não podia perder. E o calor estava bem intenso aqui na minha sala, né? Então não podia perder de jeito nenhum. Então atrasei toda, não deu pra fazer o que tinha que ser feito da melhor forma e a gente tá aqui do jeito que é possível. Mas não podemos faltar. Compromisso é compromisso, não é? Então a live de hoje é justamente sobre isso, sobre esse cansaço crônico, emocional, que deixa a gente sempre exausta, né, com desânimo para fazer de tudo, e a gente não sabe por que a gente está assim nesse cansaço crônico. Então a sobrecarga que faz com que isso, sobrecarga de compromisso, sobrecarga de trabalho, sobrecarga de responsabilidades, é que faz com que a gente se sinta dessa forma. E aí a gente, como consequência, a gente fica naquela sensação, e se eu não dou conta de tudo? Será que eu tenho que dar conta de tudo? Eu sou obrigada a dar conta de tudo? Não é? Essa é a pergunta que a gente faz quando a gente fica nessa sobrecarga emocional. E hoje a nossa live é para você, mulher que está sobrecarregada, que está cansada, que tem que conciliar o seu profissional com o seu social. Então você precisa conciliar a família com o seu profissional, e aí a sobrecarga de trabalho, todas as responsabilidades que a gente já falou aqui hoje, elas levam você a ter esse cansaço e a manter-se nesse ciclo de muito trabalho. Então são sobrecargas de responsabilidades, né? Esses dados estatísticos, por exemplo, revelam que 86% das mulheres brasileiras consideram ter muita carga de responsabilidade. Essa é uma pesquisa realizada pela ONG Think Olga, uma ONG muito que trabalha justamente o que? Ela trabalha essa situação das responsabilidades das mulheres, porque é uma ONG que está voltada para as mulheres, tá? E 45% das mulheres possuem, 45% das mulheres brasileiras, tá, gente? Que foram entrevistadas, tem estudos apontando isso, de 45% das mulheres brasileiras possuírem esse diagnóstico de ansiedade, transtornos mentais ou depressão, entre outros, né, gente? Outros transtornos mentais. Esses dois são os de maiores prevalência, tá bom? Ou seja, tem maior relevância para nós aqui no momento. Mas pensa, 45% das nossas mulheres do Brasil, 30 mais, tá? Isso aí eu tô contando só mulheres acima de 30, não tô contando menos que isso, não. 45% é um número alarmante, é um número preocupante. Outro dado estatístico relevante para comprovar o porquê que a gente está falando sobre esse assunto aqui hoje. Olha, para vocês terem uma ideia. Peraí, só um pouquinho que nós vamos chegar lá. Ó, tem mais dados aqui. Achei que tinha parado, não parou. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 2022, as mulheres dedicam, em média, em carga horária de tarefas domésticas, 21,4 horas semanais, ou seja, praticamente 22 horas semanais em tarefas domésticas e cuidados com a família. Então, a responsabilidade familiar, enquanto os homens dedicam 11. Metade. Pensa nisso. Então, se a gente tem essa sobrecarga, ela tá respondendo aqui agora por quê? Por
por causa que mulher, você tá poderosa aí, né? Tá joia? Seja bem-vinda. Aqui, ó, essa minha comadre maravilhosa tá aqui e ela é comprovação desses dados que eu trouxe para vocês. Que as mulheres, sim, dedicam em média 22 horas semanais em tarefas domésticas e cuidados com a família, enquanto o homem, sabe quanto que ele responsabiliza? Apenas 11 horas, eles dedicam apenas 11 horas semanais, tá, mulherada? Então, e aí? Por que agora vocês estão entendendo por que nós adoecemos mais que os homens? Por causa disso, por causa dessa sobrecarga. Ó, eu expliquei no início por que meu nariz está sangrando, calor, tá, gente? É normal. Isso faz parte dessas mulheres que têm uma rede venosa muito, como posso dizer, muito sensível, tá? E eu sou sensível a temperaturas altas. Aumentou a temperatura, meu nariz sangra. O nome correto é epistaxe. Mas vamos entender o que é isso aí que vocês estão vendo, que é o que? Sangramento nasal. Simples. Outro dado. Segundo o relatório de saúde emocional, a mulher ela se sente insatisfeita com a sua própria saúde. Uma em cada 4 mulheres acima de 30 anos ou que cuidam de alguém está insatisfeita ou extremamente insatisfeita com a sua saúde emocional. Ou seja, são dados que a gente demonstra por que a gente está tão ansiosa, por que a gente está tão depressiva em relação à população masculina. Uma em cada 4. Ansiedade e depressão, segundo a pesquisa Vigitel do Ministério da Saúde, desse ano agora, de 2024, 16,8% das mulheres de nós, brasileiras, são diagnosticadas com depressão, comparado a 7,1% dos homens. Não que os dados masculinos, eles não tenham relevância, tem sim, claro que tem. Só que a gente tem que entender que essa sobrecarga enfrentada, esses dados, eles evidenciam o quê? Essa sobrecarga que nós mulheres acumulamos, porque a gente acumula responsabilidades profissionais, domésticas e responsabilidades dos cuidados com os nossos filhos, com a família. Às vezes é o pai doente, é o tio doente. Hoje mesmo eu atendi uma provável cliente, né? Negociando um cuidado aí com home care, que a gente fala, né? O cuidado domiciliar do enfermeiro com o paciente. Eu atendi justamente uma cliente que ela tinha não só uma pessoa para cuidar, mas 4. Faleceram 3 e hoje ela ainda tem um desses tios, né? Eram 4 tios, hoje ela tem um. E ainda tem o quê? A responsabilidade da casa dela. Então, ela tem esse tio para cuidar e tem pode ser, viu, comadre? Sangue sobrando no corpo. Oxe, mas você é mal, hein? Não, é porque tá... Pode ser também, né? Eu não posso parar pra pensar nesse aspecto, não, mas pode ser. E então, nós mulheres temos essa carga excessiva e contribui significativamente, essas palavras complexas, não sei pra quê, né? Para o desenvolvimento desses sintomas de cansaço crônico, emocional e contribui para o quê? Para dificuldade de concentração. A gente fica com dificuldade de foco, concentração, desânimo, irritabilidade. E isso também leva ao quê? A insônia leve, né? Aquele sono leve, aquele sono que não permanece. Você acorda antes do horário, fica com cansaço, parecendo que você levanta, mas não dormiu o suficiente. E aí fica com aquele bocejo durante o dia. Então, esses padrões, eles demonstram, esses dados estatísticos, eles demonstram que esses padrões, o quê? Eles perpetuam, uma vez que a gente não dá atenção para esse cansaço. E esse cansaço, ele tem nome. Mulherada,
mulheres 30 a mais que ficam aí, ó, sobrecarregadas, tendo esses sintomas todos que eu citei e que não cuidam para buscar um alívio, porque o padrão, a pressão é o quê? Atender a padrões da sociedade, padrões sociais e estéticos. Aliados ainda à falta de apoio familiar, apoio do companheiro, apoio dos familiares, né? Às vezes não tem uma rede de apoio eficiente. E o reconhecimento, né, agrava esse estado emocional. Porque o reconhecimento das pessoas que só querem o quê? Sugar de você, mas ninguém quer o quê? Dividir essa carga com você. E é aí que entra o quê? O nosso não. Basta, chega e buscar esse cuidado, buscar esse carinho e dar esse carinho, permitir esse cuidado com você. Levando então, né, com isso, a sentimentos de raiva contida, tristeza sem motivo, sensação de estar presa, de ter que dar conta. E aí, diante desse cenário, é fundamental realizar e adotar uma abordagem terapêutica que considere você como integral, como um ser humano que precisa de cuidar do lado espiritual, precisa de cuidar do lado social, precisa de cuidar do lado emocional, do lado mental e do físico. Porque o esgotamento, ele é integral. Assim como o cuidado tem que ser, gente. Não pode só cuidar da cabeça e deixar o corpo aí, ó. Não é? Então, tem que cuidar de todas as áreas da nossa saúde. Por isso, a abordagem terapêutica integrativa, ela faz essa diferença nessas mulheres. Faz a diferença. Olha, chegou mais gente aqui. Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda. E aí a gente busca tratar e considerar esse cuidado de forma integral. Então, vamos lá na abordagem. E aí, enquanto isso, quem ainda não segue o nosso canal, aproveita e segue aí agora, ó, tá vendo que a sala tá cheia, aproveita, dá aquele joinha, comenta, se tem alguma dúvida, algo para acrescentar, é de importância muito grande pra gente poder aqui trazer conhecimento para vocês, gente. Peraí só um pouquinho, deixa eu subir aqui para ver se eu não esqueci de falar nada. Aê! Tem que seguir um roteiro, né? Não é só assim, falando sem sentido. Não tem que ter sentido o que a gente fala, o que a gente leva até vocês. Tem que estudar, às vezes, né? Tem assuntos que requerem um pouquinho mais de atenção. Esse é o comum. Esse cansaço crônico, emocional, estou sempre exausta, não sei porquê, isso é comum. A gente ouve isso quase que todos os dias. E aí, importante a gente acolher, a importância de se acolher e se respeitar. Isso aí, Márcia, isso aí. Você pode ver depois, o bom de estar ao vivo aqui, agora vocês estão aqui me vendo. Mas essa energia, ela perpetua. E aí, amanhã você vê também, aí você vê ele completo, né? Agora, uma coisa que a gente falou das emoções, né? Contidas, essa sensação de estar presa e tudo. A gente tem também a somatização e, às vezes, até o retorno a traumas do passado. Traumas que são sobrecargas desde a infância. E a sensação, por exemplo, de não poder errar. Quando a gente tem uma mãe que que leva a gente à beira da loucura com a busca pela perfeição. Porque não existe ninguém perfeito. Mas tem as mães perfeccionistas que acham que tem que ter filhos perfeitos. Não é assim? Padrão de dar conta de tudo. Esse padrão de não poder errar desde a infância que nos acompanha e leva a gente ao quê? A desenvolver, às vezes, esse sofrimento emocional, esse sofrimento mental quando a gente está mais velho. Porque às vezes a gente, lá na infância, a gente achou que a gente tinha que ser o filho perfeito. E aí, essa dor emocional, essa dor, esse cansaço crônico pode ter evoluído por causa dessa sensação de
ter que dar conta de tudo desde a infância. Aí você tem que carregar tudo sem reclamar. Você tem que ser a filha perfeita, você tem que ter as melhores notas na escola, tem que ter os melhores amigos e tem que ter o quê? Uma função social que o quê? Que dá conta, que está perfeito, que é o profissional, que é o melhor profissional, né? Se é médico, tem que ser o melhor médico. Se é terapeuta, tem que ser o melhor terapeuta. E essa sensação, isso e essa cobrança, esse processo que começou lá na infância com aquela mãe que era, né, perfeccionista, isso perpetua e você vai só o quê? Aumentando esse grau de sofrimento. E hoje pode ser um fator de quê? Que desencadeou esse cansaço crônico emocional em você aí hoje, né? Às vezes você pode verificar que essas falas todas que eu expliquei anteriormente, vai estar presente em um amigo, em uma amiga, em um colega, porque igual eu expliquei dos dados estatísticos, 45% das mulheres 30 a mais, elas estão em algum quadro de ansiedade, depressão ou outro sofrimento mental. Então, é realidade. Não tá longe da gente. Ou seja, praticamente metade das nossas mulheres sofrem de algum problema emocional. E é aí que a gente entra o quê? A empatia, o nosso cuidado, o nosso carinho e demonstrar que para que a gente veio. Porque a gente não veio nesse mundo a passeio, não. A gente veio nesse mundo para fazer a diferença. E às vezes, a gente tem que fazer a diferença na vida de pessoas que estão próximas aqui, ó, na nossa convivência. Porque às vezes a pessoa está tão sobrecarregada, está tão cansada que ela não nota que aquilo está prejudicando a saúde dela. Então, ó, é hora de dar encaminhar. Agora é a hora de encaminhar esse vídeo aqui, ó, para uma pessoa que tá passando por isso e que você deu conta, mas ela nem se deu conta que ela sofre desse problema. E aí? É hora de mostrar. Às vezes, você vai mandar 1, 2 vídeos, falar com ela diretamente e ela não vai acreditar. Mas uma hora vai cair a ficha. Então, é a sua vez, é a sua hora de fazer e de demonstrar que realmente você tá aqui e se importa com ela, se importa com as pessoas ao seu redor. Não é assim? Isso é o quê? Isso é empatia. Eu não consigo estar perto de uma pessoa vendo que ela precisa de algum auxílio, às vezes uma orientação, às vezes uma técnica, né, que eu posso ensinar para ela ali naquele momento, 5 minutinhos do meu tempo, não vai custar nada, mas vai fazer uma diferença enorme se eu puder ensinar a ela algo que vai o quê? Modificar aquele processo, aquela situação. Então, é hora de ser empático, é hora de ser verdadeiramente amigo, é hora de ser verdadeiramente um bom vizinho, né? Não vou enfiar na cara dos outros e mandar ele fazer isso ou aquilo, mas eu posso orientá-lo. Falei, olha, eu tô observando que tá assim, assim, assim. Observa, assiste esse vídeo e verifica se essas situações não ocorrem aí dentro da sua casa, né, com você e que você tá sempre sobrecarregada. É hora da gente, ó, segurar na mão e ajudar. Então é hora de encaminhar, tá bom? Então é isso, gente. Os cuidados terapêuticos integrativos pode sim ajudar essas pessoas? Pode. E a gente tem, ó, eu tenho aqui, a gente trabalha, por exemplo, com a fitoterapias, com plantas que são fortalecedoras do sistema nervoso. Então a gente pode trabalhar aí, a gente tem a erva de São João, que é excelente para tratar a depressão, e a gente tem a mulungu. Olha, para você ver a fitoterapia, ela tá aí. Não precisa, às vezes não é necessário o quê? Não é necessário o medicamento. Às vezes só a fitoterapia pode ajudar. Pode o quê? Com a orientação de um profissional sério, tá, gente? Isso aí eu tô citando para vocês o conhecimento fitoterápico que eu detenho para poder falar que essas plantas, sim, elas fazem a diferença. Não pode ser e a planta, até a forma como você usa ela, faz a diferença na sua saúde. Por quê? Às vezes, umas são por cocção,
decocção que a gente fala. Outras são o quê? São por preensão. Por exemplo, umas têm que ser por tinturas, outras podem ser utilizadas tanto por tinturas quanto por chás, né? Aí tem uma forma de usar o chá, a quantidade certa. A qualidade do produto faz a diferença, às vezes, conforme onde você compra o produto, né? Porque tem bons profissionais e maus profissionais. Então, do mesmo jeito que tem casas de chás que vendem o produto com qualidade, tem também aqueles que não estão nem aí. Eles querem o quê? Lucrar. Só. Então, tudo é o quê? A orientação de um profissional sério para que você tenha esse cuidado real e que seja de verdade. Na dosagem certa, porque não é fitoterápico que é natural, que não tem efeito colateral. Às vezes, o quê? Não tem efeito colateral se usado na dosagem certa e pelo tempo certo de tratamento. O antibiótico não tem uns que são 7 dias, outros são 14, outros são 5 dias, outros são 3. Ou seja, vai variar da dosagem, né? E do tempo de uso. Até isso leva ao quê? A toxicidade no organismo. Então, tem o tempo de seguro de uso daquele fitoterápico, tal qual temos também os medicamentos da farmácia, os medicamentos que a gente chama de alopáticos. Os medicamentos alopáticos são os medicamentos da farmácia, tá bom? Os medicamentos fitoterápicos são os medicamentos que a gente encontra com as plantas medicinais. Diferença, tá bom? Sais de Schuller, né, eles ajudam na recuperação celular. Então, sais de Schuller, a gente tem protocolos de sais de Schuller para cada um dos problemas elencados da pessoa. Por isso que tem que ter o quê? Um profissional que saiba trabalhar com sais de Schuller. Não é qualquer profissional. Eu cheguei e vou trabalhar com sais de Schuller porque eu gostei do nome. Não é assim que funciona. Organoterápicos, eles fazem o quê? Suporte, por exemplo, nesses problemas, eles fazem o suporte adrenal. Os organoterápicos são também medicamentos que a gente pode chamar de fitoterápicos, na linha dos homeopáticos, mas eles são o quê? Eles repõem o metabolismo daquele órgão que está deficiente. Olha que delícia que é. Essa terapia, eu sou apaixonada com ela, eu sou suspeita para falar. A medicina chinesa, a medicina tradicional chinesa, ela vai trabalhar o quê? Os meridianos. Vai trabalhar, por exemplo, no caso da depressão e da ansiedade, ele vai trabalhar e restaurar a energia vital dos meridianos, por exemplo, que fortalece o baço e o rim. É um exemplo nesses dois problemas de saúde, tá, gente? Então, por quê? Por que a gente precisa desse suporte coenergético? Por que a gente precisa de práticas que recuperem essa vitalidade, restaurem? Porque a terapia integrativa, ela restaura a nossa vitalidade de dentro para fora. Então, a gente cuida todo de forma integral, mas de dentro para fora. Por isso que o cuidado integrativo, ele é um cuidado que realmente, eu chamo ele funciona como se fosse um colo de mãe, porque ele não é simplesmente um medicamento que vai tratar esse órgão aqui, não. Ele vai, na fonte do problema, na causa raiz do problema, para tratar. E vai te fortalecendo, restaurando essa vitalidade, ou seja, essa energia vital de dentro para fora, em cada sistema. Então, por isso que a terapia integrativa é tão apaixonante e eu falo dela assim com tanta vontade e com esse brilho nos olhos, porque eu sei que faz a diferença e que transforma e que tem esse poder de realmente restaurar a sua saúde. E você não precisa, nós não precisamos viver cansadas para provarmos que somos fortes, não, né? Que o grande
problema da mulher que está nesse ciclo vicioso de cansaço é justamente achar que tem que dar conta de tudo, porque eu sou forte, não é verdade? Então não precisamos viver cansadas para provar que somos fortes, não. Nós somos fortes por sermos mulher e porque nós damos conta de muito mais do que os homens. Eu tenho certeza disso, e você concorda comigo. Então, o protocolo equilíbrio, que é o protocolo que eu trabalho, ele ajuda a identificar essa causa oculta da sua exaustão e traz de volta a sua energia emocional e física. Ou seja, ela não trabalha só um lado. Aí você pode nos chamar, né, pelo link da bio aqui, ou se você quiser que a gente converse com você pelo direct, pode mandar um direct também, que eu vou ter o maior prazer em tirar suas dúvidas e a gente conversar. Por quê? Só assim que a gente vai trazer esse cuidado e esse respeito com o seu ritmo, né? Porque não adianta a gente chegar aqui e falar, não, você vai funcionar dessa forma, não. Isso é um protocolo que tem que ser trabalhado conforme a sua necessidade e conforme o seu ritmo. E para isso o tratamento tem que ser individualizado. Não é porque deu bom para Maria que vai dar bom para José. Não é porque deu bom para Maria que vai dar bom para Kátia. Não é porque deu bom para Márcia que vai dar bom para Marlene. Não funciona assim. Cada um tem a sua necessidade. Você é um ser humano único, tá? Eu sei que tem muitas mulheres, né? O problema ele tá mais focado na população feminina, mas ele é também, né? Existem também homens com essa sensação, com esse coisa. Deixa eu só tirar isso aqui que eu não aguento mais. Tô custando para respirar. Deu certinho. Aí, olha que maravilha. Parou de sangrar. Então é isso. É só esperar. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu ritmo, né? Alguns são 2 minutos e meio, outros são 5. No meu caso aqui são 30. Eu vou brigar por causa disso? Não vou. Cada um tem seu ritmo. Vou respeitar o ritmo de cada um, né? O cansaço que não passa nem com descanso, ele pode ser emocional. Então foi esse o assunto que a gente falou aqui hoje, tá? Existe um caminho natural? Existe. Eu mostrei para vocês como ocorre e quais os processos terapêuticos que a gente pode usar. Esse caminho, ele existe, ele é profundo, ele é eficaz e ele recupera a sua energia. Mas eu te convido a abraçar, a acolher a sua necessidade e, se necessário, sim, pedir ajuda. Ajuda profissional é importante, tá bom? A gente está aqui para te ajudar e nós vamos cuidar de você. Tenho certeza que cansaço emocional, saúde integral, mãe exausta precisa sim recuperar a sua energia. E nós, juntas, podemos dar esse passo, tá bom? É só mandar um direct aqui pra mim, tá bom? Aproveita agora e faz aquilo que eu falei com vocês. Se não é pra você, pode servir pra uma pessoa que você ama. Então, se você tem uma amiga, um amigo que tá sobrecarregado, que tá com aquele cansaço e não sabe o porquê que ele tá com aquele cansaço, pode sim ter um fundo emocional e tratar é de suma importância para ele ter qualidade de vida e para ele sorrir novamente. Porque esse cansaço, ele impede às vezes o nosso sorriso, impede a nossa alegria de viver, impede a gente de estar com quem a gente ama, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos amigos. E por esse cansaço a gente quer o quê? Só ficar em casa e não sair. Esse é um efeito bem corriqueiro, ou seja, eu escuto isso quase que todos os dias. Mas esse caminho, eu mostrei para vocês que é possível, eu mostrei para vocês como que a gente pode dar conta, né? Não precisamos de ser forte o tempo inteiro, não precisamos de dar conta de tudo. Às vezes é necessário, sim, pedir ajuda, não é? Então é isso. É para
com esse intuito de que você se dê conta de que é preciso, sim, pedir ajuda quando a gente não consegue seguir sozinha, tá bom? Grande abraço a todos, obrigada por cada um que esteve aqui hoje. Muito obrigada, Márcia, muito obrigada, minha comadre linda, que estava aqui hoje. Não sei se ela tá aqui ainda, agora eu não tô vendo. Mas eu espero que vocês, né, não fiquem aí, só ouvindo. Parta pra cima, cuide-se, porque cuidar da gente é uma demonstração do grande amor que a gente tem que ter primeiro conosco, tá bom? Grande abraço, até terça-feira, se Deus quiser, tá bom? Acompanhe nossos stories, nossos reels dessa semana, porque eles falam sobre isso, tá? É um caminho sem volta. E cuidado integral a gente tem sempre aqui, nesse canal, tá? Se você ainda não segue o nosso canal, siga aí. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai ver em outro horário, mas para quem tá aqui comigo ao vivo, tenham todos uma abençoada noite, tá bom? Eu caçando um negócio aqui, o negócio tá bem aqui.